Thiago Vieira, eu sou monitor de disciplina de contabilidade. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês, tá certo? Nós estamos hoje no nosso 6º vídeo de monitorias e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o controle de estoque ou custo de mercadorias vendidas. Eu vou definir o que é cada um dos modelos, né, que seria o PEPs, o EPS e a média ponderada simples. E eu vou usar um mesmo exemplo em cada um desses modelos, para que a gente possa notar as diferenças e para que a gente possa fixar e que a gente consiga aplicar no decorrer da matéria, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula é definir e exemplificar os modelos de controle de estoque ou custo de mercadorias vendidas em cada um dos modelos, seja ele PEPs, o EPS ou a média ponderada simples. Então, vamos definir o que é. O PEPs. PEPs é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Um exemplo, a empresa comprou no dia 1º do mês e comprou no dia 2 do mês, certo? Quando chegou no dia 2, chegou um cliente e comprou certa quantidade. O que vai ser descontado lá no controle de estoque vai ser da quantidade que vendeu no dia 1º. Se aquela quantidade que ele comprou no dia 1º para a empresa, para o estoque da empresa, não for o suficiente, ele vai abater o total daquele valor que ele tinha comprado. Exemplo, 1.000 unidades, o cara comprou 2.000, vai ser 1.000 unidades lá no valor do dia 1º, mais 1.000 unidades no valor do dia 2, ok? O EPS, exatamente ao contrário. Vai ser descontado do valor de vendas do último que entrou, ou seja, daquela que ele tinha comprado no dia 2, que vai ser a primeira valor a sair do controle de estoque. E a média ponderada, ele vai somar com o valor base de compra que o cliente, que a empresa fez. Um exemplo, comprou no primeiro dia a R$ 2,00, no segundo dia ele comprou a R$ 2,50. Você vai somar a quantidade, os valores, vai dividir e vai fazer a média de valor daquela quantidade que foi comprada. Tudo bem? Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Então, o exemplo que eu vou usar como base para qualquer um desses 3 modelos vai ser isso daqui. No dia 1º de 2 de 2019, a empresa X comprou 1.000 unidades ao preço de 20 centavos. Pode ser 1.000 unidades de clipe de papel, tá? A empresa, uma papelaria, ela comprou isso aí, clipes de papel. No dia 2, ela comprou 2.000 unidades ao preço de 22 centavos. No dia 3, ela vendeu 500 unidades ao preço de 30 centavos. E no dia 4, ela vendeu 1.000 unidades ao preço de 35 centavos. Só que a gente vai reparar o seguinte. Para o controle de estoque, a gente vai ter a coluna de entrada, de saída e o saldo que ficou restante ainda na empresa. O valor de venda, ele não vai ser tão relevante para a gente fazer esse controle de estoque. Ele é relevante sim, para a gente montar uma DRE, para ver se a empresa teve lucro ou prejuízo, mas nessa parte do controle de estoque eu vou explicar para vocês, não vai ser tão relevante, porque o valor que a gente vai fixar seria o valor base de compra para a gente fazer o controle do estoque da empresa. Então, o primeiro modelo que a gente vai ver é o PEPs. Olha, no dia 1º do 2, a empresa comprou 1.000 unidades de clipes de papel pelo valor de 20 centavos cada uma. 1.000 unidades a 20 centavos dá R$ 200. Saída. Isso aqui está na entrada, tá ok? Na saída ele não vendeu nada, então não teve nenhuma saída. O saldo da empresa seria a mesma coisa. 1.000 unidades ao preço de 20 centavos, um valor total de R$ 200. Perdão. No dia 2, tá certo? No dia 2 ele comprou 2.000 unidades de clipes de papel ao preço de 22 centavos, dando um total de R$ 440. Não teve venda nesse dia, tudo certo. Só que aí ele vai começar, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ele vai começar a separar as entradas. Teve a primeira entrada que é do dia anterior, 1.000 unidades a 20 centavos, dá R$ 200. E 2.000 unidades a 22 centavos, que dá R$ 400. Tá? E ele não está puxando o total, ele está puxando o total só de cada valor, de cada quantidade comprada. Só que aí chegou no dia 3. No dia 3 a empresa vendeu 500 unidades e ali no enunciado ele fala que é o preço de 30 centavos. Repare que ele não vai ser relevante aqui, porque a gente vai fazer, olha, pelo método PEPs. E isso não é relevante para a gente o preço de venda nesse momento. Ele é relevante só, como eu falei, numa DRE, por exemplo.
Então, ó, primeiro que entra é o primeiro que sai. Repare que a gente comprou 1.000 unidades primeiro a 20 centavos, certo? Então, ele vai abater primeiro dessas 1.000 unidades aqui. Então, ele vendeu 500 unidades ao preço de 20 centavos, que deu R$100 no custo dele, certo? Aí aqui tinha 1.000, aqui passou para 500, aqui o preço manteve, o que mudou foi aqui o total, de 200 para R$100. A segunda quantidade que ele comprou, que foram 2.000 unidades a 22, um total de R$400, manteve-se aqui. Beleza, tranquilo. A mesma coisa agora no dia 4. No dia 4, está informando que ele vendeu 1.000 unidades desses clipes de papel ao preço de 35 centavos. Como eu informei mais uma vez, não é relevante para a gente o preço de venda. O que vai ser relevante aqui é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se foram 1.000 unidades, a empresa ainda tinha 500 unidades, olha, desse do valor de 20 centavos, que era R$100. Então, ele repetiu aqui, 500 unidades ao preço de 20 centavos, R$100. Como foram 1.000, ele vendeu mais 500 unidades. Dessa daqui do total, que era de 2.000 unidades, ó. Ele vendeu 500 ao preço de 22 centavos, a um total de R$110. A empresa, então, ficou com um saldo, olha, de 1.500 unidades ao preço de 22 centavos, porque as de 20 centavos já acabaram, totalizando um valor de R$330, ok? Simples de fazer, tranquilo, legal. Vamos lá para o próximo. Seria o controle de estoque com o método WEPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. A base aqui, pessoal, das entradas é idêntica, olha, 1.000 unidades ao preço de 20 centavos, R$200, 2.000 unidades ao preço de 22 centavos, que é um total de R$440, e repetiu a primeira. Beleza. Aí agora a gente vai começar a inverter o negócio, olha. No dia 3/2, a empresa vendeu 500 unidades ao preço de 22 centavos, ao preço de 30 centavos. Certo? Então, como é o último que entra, é o primeiro que sai, a primeira aqui, ó, que seria os 1.000 unidades a 20 centavos, manteve-se ali. Ele comprou 2.000 unidades ao preço de 22 centavos, tá certo? E aqui, na verdade, seria um saldo de 1.500, tá? Me desculpem nesse daqui, ó. Ele abateu desse saldo de 500 a 22 centavos, é um preço de 110. A quantidade aqui seria 1.500 ao preço de 22 centavos, R$330 que ele ainda tinha no estoque, mais a mesma quantidade lá das 1.000 ao preço de 20 centavos, que é R$200, que é desde o primeiro modelo, do dia 1º. Então, vamos lá. Já aqui no dia 4, ó, engoli barriga aqui, seria 1.000 também. Seria 1.000 unidades de clipe de papel ao preço de 35 centavos, o preço venal, o preço de venda. Porém, como não é relevante para a gente ainda tinha um saldo de 1.500, né? Que aqui na verdade aqui em 1.500, sobrariam 500 aqui. Por quê? Vai bater do último que entra, vai ser o primeiro a sair. Então tudo bem. Vamos lá. 1.000 unidades ao preço de 22 centavos daria R$220. Sobrariam 500 unidades ao preço de 22 centavos, R$110, mais aquelas primeiras 1.000 unidades ao preço de 20 centavos de R$200. Certo? Esse também é bem tranquilo. É só inverter. A anterior, o primeiro que entra, o primeiro que sai, e esse aqui é o último que entra, o primeiro que sai. Agora esse daqui eu acho que é o mais interessante. Que ele é, basicamente, você vê que ele ficou até mais curtinho, tá vendo? As entradas do primeiro dia, 1.000 unidades ao preço de 20 centavos, total de R$200. No segundo dia, ele comprou 2.000 unidades ao preço de 22 centavos, que deu R$440. Aí, a gente pega esse total, ó, pega o valor total, que daria aqui R$640, e divide pelo saldo total, ó. Tá vendo que ele já somou 1.000 unidades do primeiro dia, mais 2.000 do segundo dia, deu 3.000. Então, eu dividi esse 640 a quantidade, ele deu 21 centavos, dá 21,33333. Tá? Pra gente arredondar e a gente conseguir entender esse valor. Então, no terceiro dia, que foi o dia que ele vendeu, ele começou a vender. Ele vendeu 500 unidades ao preço de 30 centavos. Também não é relevante aqui nesse método também.
Então vamos lá. A média aqui eu deixei depois o cálculo, mantive na calculadora todas as casas decimais, porque é assim que as empresas utilizam, porque senão ela acaba perdendo dinheiro. Se eu fosse fazer aqui, ó, 500 unidades ao preço de 21 centavos, daria aqui R$105 no total. Então, como eu deixei todas as casas decimais, deu R$106,67. Então, sobraram 2.500 unidades no estoque da empresa, ao preço de 0,21,333 e tal. O valor que sobrou de 106,67 de 640, R$533,33. Beleza. A empresa já agora no quarto dia, ela vendeu 1.000 unidades, usando aquele preço base de 21 centavos, tá ok? Só iria alterar aqui o valor se a empresa fizesse uma nova compra de mais produtos, tá? Aí isso iria alterar. Na venda que ele não altera. Então ele teve 1.000 unidades ao preço de 21,33333, tá? Que deu R$213 mais 33 centavos. Sobrando ali no estoque da empresa 1.500 unidades ao preço de 21 centavos. A gente subtrai de 533,33 o valor de 213,33 e resulta nesse resultado final de 320. Se a gente pegar como base, a média ficou bem parecida ali dos valores. Então, pessoal, muda só a estratégia, depende do que aquilo que a empresa quer demonstrar, daquilo que é mais vantajoso para a empresa apresentar para os seus sócios, enfim, para ela fazer o controle do seu estoque. Então a gente precisa saber os três para a gente poder aplicar como administradores, como gestores, aquilo que for de melhor para a empresa. Na verdade, quem vai fazer isso seria a contabilidade, porém nós precisamos saber e entender, tá certo? Continue seguindo lá nas redes sociais, os nossos vídeos estão no NEAD. Nossos vídeos também estão lá no YouTube, tá certo? Então vamos continuar, compartilha com seus amigos e vamos avançar no conteúdo, tá? Aí fica o meu telefone, o meu e-mail, se precisar pode entrar em contato. Um abraço a todos e fiquem com Deus.